Olá, eu sou o Guilherme Nastari e começa mais um Global Agribusiness Forum, nosso programa semanal que acompanha os desafios e oportunidades do agronegócio no Brasil e no mundo. Segurança alimentar e segurança energética são os tópicos que são altamente discutidos na academia e no setor privado. Para dividir um pouco das visões e experiências, convidamos o presidente do Sindicações, Ariovaldo Zani. Ariovaldo, prazer. Obrigado por você ter vindo. Guilherme. Obrigado pela oportunidade de informar seus telespectadores. Ariovaldo, divide um pouco com a gente a visão atual do mercado de rações aqui no Brasil e um pouco da visão internacional. Guilherme, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de ração, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da União Europeia, isso considerando os 27 países da União Europeia. Então a importância do Brasil é fundamental para suprimento, garantia de segurança alimentar, porque nós somos os fornecedores dos produtores que vão produzir os derivados de proteína animal que vão alimentar as pessoas mundo afora, sejam consumidores domésticos e internacionais. Estou falando de carnes, de leite e de ovos. Maior competição atual no mercado bovino, suíno, frangos e essa nova crescimento, onda de expansão do mercado pet no Brasil também. O Brasil tem uma situação sui generis, por conta de crescimento essa classe média emergente, que tem mais renda, mais crédito nos últimos tempos, conseguiu passar a se alimentar melhor e alimentar melhor também os seus membros da família contemporânea, como você mencionou, cães e gatos. Então tem investido mais nisso, em serviços, exercitando mais a posse responsável por conta dessa antropomorfização entre o ser humano e o animal. Agora, sob o ponto de vista da produção de alimentos para animais de produção, o Brasil, notadamente, passou a ser, de meados da década de 2000 e tal, o maior exportador de carne de aves do mundo, é um dos grandes expoentes, sempre na dianteira na exportação de carne bovina, quarto maior exportador de carne suína, então um grande player, e divide aí no mercado internacional essa arena. E é o país que a gente entende, pelo menos ouve nas nossas conversas mundo afora, que é o país que reúne as melhores ou as condições mais apropriadas para continuar crescendo essa produção pecuária por conta dos insumos que nós temos disponíveis, ou expertise, condições climáticas, enfim. A União Europeia praticamente exaurida nessa área, a China carece de insumos básicos, de água, enfim, e os Estados Unidos já com uma exploração agrícola bastante acentuada. Então dizem por aí que o Brasil é a bola da vez, o grande fornecedor de alimentos do século XXI. Desde que eu nasci, Ariovaldo. Na sua visão, outros mercados como proteína de peixes, por exemplo, é uma tendência, a gente está vendo aumento de consumo de rações aqui no Brasil para outros mercados que historicamente não foram muito relevantes? Sem dúvida, Guilherme. Mundo afora, há uma preocupação inclusive da FAO, de fomentar, otimizar a produção da aquicultura, desenvolver a aquicultura industrial, porque as reservas naturais estão basicamente ou praticamente exauridas, e além da preocupação com a preservação de espécies e tal. Então, no Brasil, nós temos, felizmente, colecionado nos últimos anos um crescimento da ordem de 2 dígitos, principalmente na produção de peixes, tem uma produção de camarões também razoável, e isso é que tem puxado a produção de alimentos, ou de rações para organismos aquáticos. Existem até algumas teorias, alguns estudos, levando em conta que, em algum momento na linha do tempo, no futuro, pode haver uma dificuldade na produção de algumas proteínas de origem animal e esse déficit, então, seria complementado com o peixe. Então, realmente é uma atividade muito importante e de um produto, inclusive, bastante saudável. Respeitando o tamanho desses mercados em rações para os diferentes produtos, como bovino e peixe, que a gente conversou, qual que tem maior margem relativa? De fato, nós falamos bastante em termos de movimentação de matéria-prima. A gente estima, no ano passado, por exemplo, se movimentou mais ou menos uns 40 bilhões de reais em matérias-primas. O Brasil tem uma condição interessante também, porque praticamente 80% da ração produzida ela é consumida pelo sistema de
integração, as companhias agroindustriais com seus respectivos integrados e as cooperativas com seus cooperados. Então, estou falando de rações para frangos de corte, poedeiras, suínos, vacas leiteiras, né? E, de fato, aqueles produtos que trazem mais retorno ou que se levem em conta a margem de contribuição estão voltados a 20% dessa produção global, geral, que o Brasil detém. Aí eu falo, então, dos alimentos para cães e gatos, as rações para organismos aquáticos, equinos e outras espécies. Esses produtos que são colocados no varejo ou fábricas ou empresas que vão produzir, emitir uma nota fiscal e entregar, né, nos confinamentos, né, tem uma indústria de sal mineral também bastante desenvolvida e que tem um lastro para crescer assim bastante magnífico, porque no Brasil, considerando o rebanho e a suplementação que fazemos, chegamos à conclusão, né, que levando em conta o mercado potencial, hoje nós estamos só suplementando 30% do rebanho bovino. Ariovaldo, quais são as principais matérias-primas para o nosso rebanho? Milho, farelo de soja, né, alguns derivados de origem animal, farinhas e gorduras, e os aditivos alimentares, né, vitaminas, aminoácidos e outros elementos moduladores de desempenho, conservantes e tal, que lamentavelmente, Guilherme, somos importadores líquidos, né, principalmente das vitaminas. À exceção da lisina, que é um aminoácido produzido da cana-de-açúcar, os outros nós importamos e aí a gente fica, tem uma preocupação de segurança nacional, porque são os elementos que vão suprir a pecuária de corte. Voltamos com mais segurança alimentar no próximo bloco com Ariovaldo do Sind Rações.